Oi, turma, tudo bom com vocês? Espero que sim. Bom, é, estou aqui mais uma vez trazendo para vocês mais uma disciplina, tá? Nesse curso fantástico de radiologia e trouxe hoje para vocês a disciplina de radioproteção, tá certo? Uma disciplina que é de suma importância, assim como as outras, né? Mas que essa nós vamos entender como lidar com o paciente em relação às radioatividades, vamos entender um pouco dos princípios da radioproteção. O que é radioproteção, tá certo? Confesso a vocês que é a meu primeiro contato como professor com essa disciplina. Óbvio que eu já tive contato com essa disciplina quando eu estava no curso, mas que eu até pontuei aqui para vocês, tá? Você que tudo bem pontuadinho. Coisas importantes de que a gente não pode deixar de falar, tá certo? Então, espero que seja de bom proveito essa aula para vocês, que seja mais uma disciplina que eu possa estar repassando os meus conhecimentos, os conhecimentos do qual eu estudei para vocês, que vocês façam muito bom proveito delas, tá? Como eu falei, nós vamos começar essa disciplina de radioproteção, tá? Vamos entender um pouco o que é radioproteção, tá certo? Bom, a radioproteção é um conjunto de ações que visa proteger o indivíduo, como também o ambiente de trabalho dos possíveis efeitos colaterais causados pelas radiações ionizantes, certo? Estou aqui tocando o fio. Pessoal, essas radiações ionizantes são as radiações que são usadas, tá? Como a gente viu lá na história da radiologia, a radiação que é permitido que se faça um raio-x, é permitido que se obtenha a imagem através dela, tá bom? Ionizante porque vem da relação com os íons, tá bom? Íons que são encontrados em átomos, tá certo? Mais na frente vamos entender um pouco sobre isso, tá? A proteção radiológica, perdão, deve limitar as doses recebidas em níveis, tá? Tais que os riscos sejam aceitáveis pelo indivíduo que manuseia, como pela população em geral. Essa população em geral pode ser desde pacientes, como animais também, né? Que não deixam de ser pacientes ali na radiologia veterinária, tá certo? Tendo em vista que essas radiações, essas razões expostas, né, perdão, foram estabelecidas, né, e aí elas foram trabalhadas mais a fundo e foram estabelecidas as chamadas doses máximas permitidas, tá certo? E essas doses máximas foram estabelecidas pelo ICRP, que é uma organização, tá? O Instituto da Comissão Internacional de Proteção Radiológica, tá? O ICRP ele é um órgão que ele é independente, ele é não governamental, tá? E ele tem a missão de favorecer é, recomendações, tá? Bem como as orientações relacionadas à, à radiação ionizante, tá? O CRP ele foi fundado em 1928, lá em Estocolmo, na Suécia, tá bom? E ele vem cuidando aí de toda essa parte de, de radiação ionizante, de radioproteção para nós técnicos em radiologia, conseguimos prestar um trabalho melhor para os nossos pacientes com uma proteção adequada, tá bom? É, lembrando que o ICRP é uma sigla em inglês, tá? E aí, traduzindo essa sigla, ela fica Comissão Internacional de Proteção Radiológica, tá bom? Então, continuando. O que é a radiação? Nós já vimos nas aulas de História da Radiologia, que foi comigo, né? Que a radiação ela já é
estudada há muito tempo, antes mesmo da descoberta do raio-x, tá? O raio-x é apenas um galho do que é a radiação, assim como a radioterapia, a ressonância magnética e assim sucessivamente, tá? Então, o que é radiação? A radiação, ela é a propagação de energias na forma de ondas eletromagnéticas, tá bom? E aí essa propagação forma raios, tá bom? E esses raios minúsculos, invisíveis ao olho nu, tá? São chamadas de radiação. E aí, devido a isso, né, tivemos a descoberta do raio-x com Röntgen, tá? E também a descoberta do polônio e do rádio com o casal Pierre e Marie Curie, tá? Lembrem-se sempre desse nome, Marie Curie. Ela foi a pioneira no estudo da radiação, porque através dela nós conseguimos, né, descobrir o raio-x, a radioterapia, a ressonância. Então, tudo isso englobou dentro da radiação, tá certo? E a ele se deve esse termo de radioatividade, né, que é a propriedade de emissão de radiações por diversas substâncias, rádio, polônio, tá? Lembrando que são radiações ionizantes, tá bom? Se temos, tá, a radiação, nós temos o outro termo, tá? Esse outro termo, nós chamamos ele de radioatividade, certo? A radioatividade é a emissão espontânea de radiação por um núcleo atômico que se encontra em um estado de excitação energética, tá bom? Quando esse núcleo atômico, ele encontra algo que possa excitá-lo energeticamente, tá? Ele emite uma radiação espontânea. E existem três, três radiações, três tipos de radiações básicas, tá? É a radiação alfa, a radiação beta e as ondas eletromagnéticas, gama ou o raio-x, tá bom? São as mesmas, os raios gama são os mesmos raios que compõem um raio-x, tá bom? Então vamos lá. Proteção radiológica, que nós podemos entender. Sobre a proteção radiológica, nós temos que entender esses dois pontos: a irradiação e a contaminação, tá bom? Os conceitos de irradiação e contaminação são fundamentais, tá bom? Para a profissão do técnico de radiologia, certo? O profissional ele precisa saber diferenciar os dois conceitos para atuar nas diferentes áreas da radiologia, seja ela na radiologia médica ou seja ela na radiologia industrial, que é outro ramo da radiologia. Esse ramo da radiologia ela pode ser instalada em empresas, tá? Para observação de soldas, né? Para observação de dutos, em aeroportos com os raios-x que você passa sua mala lá, então você pode atuar também nessa área de radiologia. Enfim, então vamos lá, os conceitos. A radiação. A radiação, ela é a exposição, tá, de um objeto ou do indivíduo, tá, à radiação. Quando você está lá exposto à radiação na hora de fazer o raio-x, você está sendo irradiado por aquele raio. E aí tem um determinado objetivo, né, essa irradiação, que é tanto um diagnóstico como um diagnóstico médico, como um diagnóstico terapêutico, para outros fins, como eu falei aí, dei o exemplo da radiologia industrial, né? Que serve tanto para esse diagnóstico aí de soldas, para dar esse diagnóstico aí das malas nos aeroportos, que é bem usado também, tá? E aí,
ela pode existir, né? Pode haver a radiação sem existir a contaminação, tá bom? Então, você não vai ser contaminado pela radiação em casos, é, nesses casos de radiação com objetivo de diagnóstico, tá bom? E objetivos terapêuticos, enfim. A contaminação, ela se caracteriza pela presença de um material radioativo em contato com um objeto ou corpo, tá bom? Vamos lá para Chernobyl, que é o caso mais conhecido, tá? Chernobyl aconteceu um acidente nuclear em um dos reatores. Toda a cidade está contaminada com esse acidente, tá certo? Lembrando, a cidade não foi irradiada, ela está contaminada, tá certo? Então, a contaminação, nessa contaminação, Chernobyl está todo presente, tá? Está todo contaminado com a presença desse material radioativo, tá certo? Por isso lá é uma cidade inabitada, porque as pessoas, algumas pessoas que foram contaminadas, já irradiadas, perdão, morreram pela dose de radiação que receberam, tá? A quantidade de radiação muito elevada, então acabaram falecendo por causas biológicas, causas químicas, que nós vamos ver aqui também mais para frente. Porém, quando o reator explodiu, a nuvem de radiação, a nuvem com esse material radioativo, pairou sobre Chernobyl, assim como em outros países, em outras cidades mais próximas, e aí toda a cidade se contaminou. Então, quando vocês forem tentar tiverem assim dúvida entre irradiação e contaminação, lembre-se desse caso de Chernobyl. Chernobyl é contaminada porque o material radioativo está lá em contato com o objeto. E irradiação, você não vai ser contaminado, não existe a contaminação, tá bom? Então, essa é a principal diferença entre a contaminação e a radiação. Na radiação, você não é contaminado, tá bom? É, dentro dessa parte de radioproteção, óbvio que nós temos toda a parte de proteção radiológica, que essa proteção radiológica é para o nosso bem-estar, o bem-estar tanto do paciente como o bem-estar dos profissionais que estão trabalhando com essa radiação ionizante. Né? Então, as diretrizes básicas da proteção da proteção radiológica, né, são regularizadas pela Comissão Nacional de Energia Nuclear, tá bom? O CNEN, a sigla, tá? Então, essa sigla, ela é totalmente ligada ao Ministério da Saúde, tá certo? Então, toda essa parte dessas diretrizes, que envolve a proteção radiológica, né, dessa regulamentação dessa proteção radiológica, passa por essa comissão, que é ligada, diretamente ligada ao Ministério da Saúde, né? E o Ministério da Saúde vai fazer todo um estudo junto com a comissão para entender como proteger mais ainda o técnico em radiologia, beleza? Então vamos lá. O campo de aplicação da proteção radiológica se aplica às práticas, incluindo todas as fontes associadas a essas práticas, bem como as suas intervenções. Ou seja, esse campo de aplicação radiológica, ele vai se aplicar tanto à prática radiológica, como seja um profissional que está lá trabalhando no raio-x, tá? Como também ações associadas a essas práticas. Quem são essas fontes? Pode ser uma empresa que trabalhe diretamente com material radiológico, né, que está ali ligada com aquele material que possa se contaminar, tá bom? Então, todo esse pessoal que trabalha na parte de manutenção de aparelhos radiológicos também é protegida pelas diretrizes da Comissão Nacional de Energia Nuclear.
Bom, então, as práticas são específicas dos radiodiagnósticos médicos e odontológicos, tá bom? É, são regulamentadas pela portaria específica do Ministério da Saúde. As práticas são todas as atividades, como eu falei, que envolvam manuseio, que envolva a produção, a posse, a utilização de todas essas fontes, a utilização de fontes, né? Como também o rejeito, o tratamento, né? O armazenamento de fontes, qualquer tipo de exposição à radiação em, em situação de emergência, tá? E em situação de interferência. Nós temos aí um plano também de proteção radiológica, tá? Que envolve diversos pontos, como estão listados aí na tela, tá? Esse plano de proteção radiológica, em toda aplicação da prática, deve ser submetido à aprovação do CNM, tá? Um plano de proteção radiológica contém, no mínimo, algumas informações, tá? Como a identificação da instalação, a estrutura organizacional, o objetivo da instalação, a descrição da prática, a justificativa da prática, a demonstração da otimização da proteção radiológica, a classificação das áreas, os programas de monitoramento, o individual e o da área, tá? A gerência de rejeitos e efluentes, as funções do IOS, tá? O controle método de intervenção, o programa de treinamento e os regulamentos específicos. Então, como eu falei antes, lá bem no início, alguns efeitos podem causar, né, podem ser observados em pacientes quando expostos à radiação por muito tempo ou expostos à radiação não ionizante, beleza? Como o caso de algumas pessoas que moravam lá em Chernobyl, que passou todo esse transtorno do acidente nuclear, tá bom? E aí nós temos três tipos de efeitos. Nós temos os efeitos biológicos, os físicos e os químicos, tá? Nos efeitos biológicos, as células, quando expostas à radiação, sofrem fenômenos químicos, físicos e biológicos. A radiação causa a ionização de átomos, tá? Que afeta as moléculas e que poderão afetar as células e os tecidos desses órgãos, tá bom? E os órgãos, perdão. Aí você pergunta, professor, mas e aí, quando afeta, o que é que causa? Bom, pode causar um câncer, pode causar escórias, pode causar queimaduras, pode causar diversas doenças aí, tumores, enfim. Nos efeitos físicos, né, consiste na ionização dos átomos, né, que ocorre uma troca de energia entre a matéria e a radiação. Os átomos, como eu falei, eles são ionizados de uma forma totalmente a ponto de sobrecarregarem, e aí ocorre uma troca de energia entre a matéria e a radiação. A matéria seria o átomo, beleza? E aí, quando eles se chocam, vai acontecer essa troca de energia. E aí, o paciente ele pode causar também os efeitos físicos, ele pode sei lá, parar de andar, pode afetar alguma parte do sistema nervoso, do sistema intestinal, enfim, nosso sistema, nossa, nosso meio central, digamos assim. Nos efeitos químicos, né, vai consistir na configura das ligações químicas das moléculas e das formações de radicais livres, tá? E o que são radicais livres?
Os radicais livres são átomos ou moléculas que contêm número ímpar de elétrons. Todo átomo ele vai ter várias camadas de elétrons, tá? E aí, quando esse átomo perde alguns pontos de elétrons e fica com elétrons ímpar, tá? Na sua última camada, ele vai sofrer, né, esses efeitos químicos, tá? E devido a este emparelhamento, são muito instáveis, então eles tanto podem causar danos que vão ser irreversíveis, tá? Como eles apresentam, um índice altíssimo de poder radioativo, certo? Continuando dentro da perspectiva da perspectiva de proteção radiológica, tá? Nós temos algumas recomendações, né, de 1990 da Comissão de da Comissão Internacional de Proteção Radiológica, né, que estabeleceram um sistema de proteção baseado nos princípios, aqueles que nós já vimos. E para melhor condição da proteção radiológica, existem alguns princípios, que entre eles está o tempo, a blindagem e a distância, tá bom? O tempo é o tempo mínimo, o tempo que o paciente deve ficar sendo irradiado. Então, esse tempo ele deve ser o menor possível nessa irradiação, tá? Quanto menor o tempo, melhor para o paciente. Então, a agilidade do técnico é fundamental. Então, o tempo é o menor possível de exposição da fonte radiológica. Tá bom? A distância. A distância é a distância maior possível da fonte de radiação. Todo exame, tá? Todo exame de raio-x tem uma distância que é considerada segura. Quem considerou essa distância foram os órgãos que estudam a proteção radiológica. Por exemplo, 1 metro de distância da pessoa que está sendo irradiada para a fonte radiológica. Nos, é, nos casos de exames, por exemplo, sei lá, de tórax, nos exames de tórax, pode ser 1 metro de distância. Então, e o menor tempo possível, tá? E as blindagens, nada mais é do que os aparelhos que vamos usar para nos blindar desse raio, tá? Lembrando que o técnico, é óbvio que o técnico ele vai ficar mais exposto à radiação, porque ele vai estar trabalhando com isso. Então, é fundamental que nós usamos todos os tipos de perdão, todos os tipos de blindagem adequadas para essa exposição à fonte de radiação, tá? Caso ocorra algum acidente, enfim, tanto nós como os pacientes vão estar blindados, tá? E aí, também é de suma importância uma boa anamnese para a gente analisar o paciente e entender se aquele paciente ele está acometido por alguma doença ou se ele está acometido por alguma coisa que não possa receber a radiação. Por exemplo, é de suma importância que mulheres grávidas avisem ao técnico que estão grávidas ou que estão suspeitas de gravidez. Porque aí o técnico ele vai tomar todas as medidas cabíveis para que o paciente faça o exame sem prejudicar o feto, tá? Caso muito necessário, tá bom? Uma grávida, ela nunca pode estar exposta à radiação por muito tempo, só em casos extremos de urgência ou emergência, certo? Nós temos também aí no desenho
nesses princípios, né, da proteção radiológica, nós temos algumas regras básicas, né, para a proteção radiológica. E aí, na blindagem, como eu estava falando, contamos com alguns equipamentos, tá, mais importantes para as práticas radiológicas. São eles os aventais de chumbo, tá, os óculos, a proteção de gôndola, os protetores de gôndola, os protetores de tireoide e o dosímetro individual. O dosímetro, ele é de uso exclusivo do técnico de radiologia, tá bom? E aí nós vamos entender um pouco mais sobre eles agora. Bom, o avental, tá? O avental de chumbo, ou plumbífero, tá? Mais conhecido como avental de chumbo, é uma espécie de manta, como vocês podem ver aí na imagem, tá certo? Que cobre a região torácica e a região abdominal, tá bom? E eles são usados pelos profissionais da radiologia e pelos pacientes também podem ser usados na realização de exames, tá? E aí eles são capazes de reduzir e até quase eliminar a exposição da radiação nessas partes do corpo, tá? Por que o chumbo? A gente viu lá na história da radiologia, quando o Röntgen estava começando, né, a fazer experimentos, a observar a emissão dos raios-x, nós observamos que ele percebeu que em placas de chumbo a radiação ela não penetrava, então ficava uma parte, né, sem a impressão da imagem, certo? Então, a partir daí, desse estudo também de Röntgen, começou a entender que o chumbo ele barra a radiação. Então, todos os equipamentos, ou quase todos os equipamentos, os EPIs do técnico de radiologia, vão estar ligados ao chumbo, tá certo? Nós temos também os óculos Cumberland. Assim como os aventais, ele também é um equipamento feito de chumbo, tá? E ele é o principal bloqueador da radiação ionizante, né? O chumbo. Porém, a substância é misturada com o vidro, ela é toda diluída ao vidro, né? Na sua composição, com o objetivo de proteger os olhos e melhorar a visibilidade do profissional em exames radiológicos. Pode ser utilizado ali na radiologia odontológica, pode ser utilizado no paciente, né? Pode ser utilizado num exame de face, num exame que tente não pegar essa área do olho, né? A área auricular, meu Deus, eu já estou falando. Enfim. Então, esses óculos eles vão proteger a parte dos olhos, tá? Então, vai dar. E para o técnico, ele vai dar uma melhor visibilidade, né? Durante o exame. Nós temos a proteção radiológica com os protetores de gôndolas também, né? As gôndolas são os órgãos responsáveis pela fertilidade feminina e masculina, né? Testículos, ovários, úteros, né? E a radiação ionizante nessas áreas, ela tem um potencial, um grande potencial prejudicial a esses órgãos, né? Em ambos os sexos, tanto no masculino quanto no feminino. E aí, com isso, pensando, né, no bem-estar do paciente, foram desenvolvidos esses protetores de gônadas, tá? E aí, essa proteção permite que o paciente faça o exame de forma mais segura e que não tenha tanta radiação emitida nessas áreas. Lembrando que se a radiação for muito alta, tanto no homem quanto na mulher,
os dois podem ficar estéreis, tá? Então, pode causar um câncer em útero, um câncer no testículo, enfim. Nós temos também os protetores de tireoide, né? E assim como os aparelhos reprodutores, a, as glândulas da tireoide, elas, assim como os aparelhos reprodutores, né? As glândulas, é... Oi, turma, tô de volta. Eu acho que tô de volta. Dando um probleminha aí na conexão, mas já consegui consertar aqui. Bom, continuando, né? Nós estávamos falando dos protetores de tireoide, né? Que assim como os aparelhos reprodutores, né? Como é, vimos no slide passado, a glândula tireoide, da tireoide, né? Ela pode ser mais afetada pela radiação, né? Dependendo do exame, como ele vai ser feito, né? E para evitar os riscos, né, nessa glândula da tireoide, nós, é, nós vamos utilizar, né, esse protetor de tireoide, tá? E aí ele vai ser colocado como um colar cervical no pescoço, como está aí na imagem, tá bom? E ele vai proteger toda essa área do pescoço, tá? E, consequentemente, vai proteger a tireoide. Porque também nós sabemos que a tireoide, ela causa diversos distúrbios no nosso organismo se afetado, né? Então, é uma parte bem crítica também e que nós vamos proteger toda essa parte da tireoide. Lembrando que eu utilizo também nos pacientes, como também nos técnicos, todos esses EPIs que eu estou mostrando aqui para vocês, tá? Lembrando que tem outros, mas esses são os principais, beleza? Então, o único aparelho de proteção que não utilizamos no paciente é o dosímetro, tá? Ou dosímetro individual. Ele é um aparelho que monitora, tá? Os índices de radiação que nosso corpo recebe enquanto técnicos, né? Mais técnicos de radiologia é quem usa esse aparelho. É um aparelho que ele é disponibilizado em alguns casos pela empresa a qual você trabalha e que você foi contratado, né? Mas muitas vezes esse dosímetro, é, os técnicos encomendam, e aí você recebe o dosímetro e apenas você pode utilizar ele, tá? Ele fica bem aqui, ou você pode colocar no bolso, ou você pode colocar ele como se fosse um crachá, e aí ele vai medindo diariamente as doses de radiação, caso vocês recebam. E aí, quando você envia ele novamente perdão, para a empresa a qual você consome, e essa empresa vai escanear, né, esse código de barra que tem aí nele e vai lhe dar um resultado. E aí, se esse resultado ele for maior do que 2, tá? 2 SV, se não me engano, é, ele Aqui vai... estão alguns resultados de uma pesquisa. Se aí ele vai é, mandar um relatório para você de volta, né? E aí, se esse relatório, como eu disse, o técnico receber mais de 2 SV, que é a medida dos raios-x, né, de radiação, na verdade, se você tiver recebido 2 SVs, então aí você já tem que ser afastado por determinado tempo da sua área de atuação para ter o melhor bem-estar, né, para o seu bem-estar, digamos assim. Então,
Na aparência, como tem aí, ele se assemelha a um crachá, no qual tem a identificação do profissional, né? E o número do dispositivo, tá? Como tem aí na imagem. A imagem aí é o dosímetro que eu já cheguei a ver com mais frequência, né? Da ProRad. Então, como eu falei, você recebe as doses e aí vai ter todo aquele processo que a ProRad vai fazer para saber se você fez, se você recebeu a dose limite de radiação, e aí se você tiver recebido, eles mandam um relatório querendo saber a faixa do seu trabalho por um determinado tempo. Digamos que eles dão um atestado a você, tá? Então, esse aí é o único dos EPIs que eu mostrei que o paciente não usa, que é de uso exclusivo do técnico de radiologia, certo? Para encerrar essa primeira parte de proteção radiológica, nós temos 5 recomendações básicas, tá? Para o profissional de radiologia, certo? Essas recomendações, como eu falei, todas são passadas pelas comissões, tá certo? E aí são feitos diversos estudos com professores renomados, né, da área da radiologia. Então, a primeira recomendação: nenhuma proteção radiográfica deve ser realizada sem pedido médico. Nenhuma projeção, lembre, nenhuma projeção radiográfica deve ser realizada sem pedido médico. Os exames radiológicos devem obedecer estritamente os limites da solicitação e serem usados apenas em último caso, quando não existirem outras possibilidades de diagnóstico ou de tratamento. A radioproteção tanto é para o técnico como é para o paciente, tá bom? O bem-estar do paciente é é, a principal coisa que o técnico de radiologia ele deve proteger, tá? E aí essas projeções radiográficas, que seria o exame, a realização do exame, só deve ser realizada com um pedido médico. O técnico não pode realizar o exame sem um pedido médico, para chegar lá e fazer, tá certo? Tem que ter algum aval médico. A exposição radiográfica do paciente deve ser a menor possível, mas sem comprometer a qualidade do exame, né? Você deve usar a menor radiação possível para que o exame saia bom, de modo que o técnico, o médico, perdão, quando ele for analisar a imagem, ele consiga ver uma imagem nítida e de boa qualidade, mas que o paciente ele não seja afetado com um número alto de radiação. Devemos encontrar a sinergia ideal entre a menor dose possível e a melhor qualidade da imagem, que seria a tabela de radiação, que são algumas tabelas sendo dispostas pelos, pelas empresas que fabricam os raios-x, as máquinas de raio-x. Algumas empresas já dispõem para o técnico, para a clínica, para o hospital, os KVs necessários para cada exame, mas há uma singularidade entre os técnicos, né? Se, por exemplo, for um departamento público onde tenha vários técnicos durante a semana, é possível que você veja lá nas paredes a alteração é, dessa tabela, né? Lembrando que essa alteração é feita, mas também prevendo a boa qualidade do exame e, mais ainda, o bem-estar do paciente, tá? A saúde do paciente. As informações, a terceira, né? A terceira recomendação. As informações dos exames anteriores devem ser levadas em consideração para evitar a realização de exames desnecessários ou adicionais. Precisamos fazer o uso racional das informações do paciente para reduzir a exposição radiológica. Ou seja, o paciente já esteve no seu consultório, né, já esteve na sua sala de exames na semana, tá? E ele fez um exame X.
e aí o médico solicita, né, para que ele faça um novo exame, e aí você deve analisar as informações do, do exame passado, perdão, para que esse novo exame a ser feito é, não gere nenhum desconforto, não gere nenhum constrangimento em relação à saúde do paciente. Como assim? O paciente ele não é, é, pode ser exposto à radiação, como já foi dito, por muitas vezes, né? Então aí entra em contato com o médico, né? Lembrando sempre que o médico é quem dá o laudo, é quem dá o diagnóstico dos exames. O técnico apenas faz o exame, né? E aí o médico, ele lê lá esse exame, ele lê a imagem, né? Faz a leitura da imagem, repassa o diagnóstico e o laudo. E aí você, o médico e o técnico podem entrar em um consenso e ver a necessidade, tá? De reproduzir novamente o exame ou não, tá? Então, é fundamental também nesse ponto encontrar, né, essa sinergia entre a menor dose possível e a melhor qualidade da imagem, porque com a qualidade de imagem melhor, o paciente, ele com certeza não vai precisar voltar ao seu consultório, sua sala de exames, para fazer, para fazer um novo exame, né? A quarta recomendação: o profissional das técnicas radiológicas precisam estudar as normas de radioproteção diariamente, tá? Para nunca esquecer os cuidados que devem tomar em cada operação. O conhecimento adquirido é fundamental para racionalizar as exposições ocupacionais e evitar os riscos desnecessários. Ou seja, o técnico de radiologia é dever e obrigação do técnico de radiologia estudar diariamente, estudar sempre, ler, buscar o conhecimento da proteção radiológica, tá? Que é de suma importância para que tenha um exame de qualidade, tá bom? O profissional deve assegurar a exposição voluntária de acompanhantes, ou seja, reduzida e otimizada o máximo possível. Informação e proteção radiológica nunca é demais. Quando nós estamos lá fazendo exame, chega um paciente que precisa de um acompanhamento de um parente, um amigo, familiar, enfim. É dever do técnico também proteger essa terceira pessoa que vai estar lá, porque tem que estar com o paciente em si. Em casos de criança, né? Criança nunca se sente bem dentro de uma sala de um hospital, de uma clínica, né? Então, aí, às vezes fica difícil de fazer um exame onde a criança precisa ficar parada. Algumas ficam, outras não, principalmente crianças de colo. Então, é solicitada a presença da mãe, do pai, do responsável, para que segure a criança enquanto incidimos o raio na criança para fazer o exame, né? E aí, é dever do técnico também proteger essa pessoa que está lá, né? Essa terceira pessoa. Então, avental de chumbo dispensável, é, protetor de tireoide, protetor de gôndola, hein? Todas as recomendações que são para o paciente, são para os acompanhantes também, tá bom? Lembrando que toda a parte de radioproteção também se aplica ao ambiente, tá? Dentro da sala de raio-x nós temos a sala de comando, onde ela pode ser dentro da sala, como ela pode ser um anexo da sala, onde o técnico fica isolado para disparar o raio, tá? E se acontecer de algum terceiro estar junto e não precisar ficar na área de exposição do raio, nós chamamos essa pessoa, né, o acompanhante, solicitamos para que ele vá para o lugar seguro junto conosco ou, se necessário, fique fora, né? Mas se ele entrou é porque vamos precisar dele lá dentro. Então,
posicionou o paciente, vimos que a pessoa não precisa estar dentro da sala, não precisa segurar o paciente, não precisa, né, fazer nenhuma medida dessa, colocamos ela dentro, né, da sala ou por trás do biombo, ou o biombo é a parede, né, que isola, a parede de chumbo que isola o técnico da sala, né, da sala aqui da área de irradiação dos raios-x. Bom, pessoal, por hoje nós ficamos por aqui, né? Até o próximo encontro. Lembramos que essa é a primeira aula de radioproteção. Está sendo um grande desafio para mim, mas eu estou aqui disposto a ajudar vocês, tá? E a tirar todas as dúvidas. Então, se você tiver alguma dúvida, se você tiver é, algum questionamento, tá? Eu vou estar lá disponível no WhatsApp, vocês encontram meu número no grupo da sala, tá? Para ajudar vocês e para orientar vocês nas devidas dúvidas, tá bom? Então, lembre-se, fiquem em casa, lavem as mãos, para que logo, logo nós estaremos juntos lá na sala de aula novamente, né? Temos só aquele primeiro contato, mas que, se Deus quiser, tudo isso vai passar, vamos ficar todos bem. Então, fiquem em casa, lavem as mãos, protejam vocês, me protejam, protejam sua família, para que logo, logo nós possamos estar juntos, tá bom? Então, aqui fica meu abraço, né, virtual, e vamos nos encontrar logo, logo, tá? E assim, todas as sextas-feiras estarei aqui com a disciplina de radioproteção. Então, é, até a próxima terça, né? No caso, dia, não lembro o dia, né? Mas até lá. Bom, nos encontramos e tchau, tchau.